Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Nesta carta, o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Colossos que abandonem suas superstições e que Cristo seja o centro de sua vida. Para cada uma das cartas que Paulo coloca, ele traz uma conotação especial para aquelas pessoas daquele momento, para aquilo que eles estão vivenciando. E como cada um vivenciava a sua experiência íntima, o seu momento íntimo perante a justiça divina, perante a Deus e perante o caminhar que todos deveriam fazer, então cada um expressava-se segundo as suas possibilidades. E Paulo levava para eles uma palavra de consolação, um puxão de orelha e uma forma deles se corrigirem e voltarem para o eixo, para o caminho correto, segundo os princípios do Cristo, segundo os princípios estabelecidos por Jesus. E que Paulo zelava por esses princípios fielmente e com bastante rigor. Capítulo 1 de Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus sempre está no centro das atenções de tudo que Paulo tem para nos dizer. Ele sempre nos concita a refletirmos, a procurarmos elevar o nosso pensamento ao Pai e lembrar que Jesus é o centro que mobiliza nossas forças, o centro que mobiliza nossos corações para o entendimento do Evangelho de Jesus. Graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Então, elevar o pensamento ao Pai, tendo Jesus como intermediário, e orarmos uns pelos outros. Paulo sempre firma essa ideia para nós, que devemos estar orando uns pelos outros, procurando elevarmos-nos aos céus e cativar esse sentimento de oração, cativar esse sentimento de amor uns pelos outros. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A esperança de alcançar uma vida melhor no plano espiritual. A esperança de nos libertar das nossas mazelas no plano espiritual é fundamental para nosso crescimento. E assim, temos que procurar praticar o Evangelho do Cristo, porque é Ele que vai iluminar o caminho para seguirmos. Muitas das vezes, nesse caminho tem muitos espinhos que nós mesmos semeamos com as nossas atitudes do passado. Mas é melhor caminhar sobre a luz do Evangelho do Cristo do que perdermos tempo e oportunidade deixando de fazer aquilo que é importante aos olhos do Cristo. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo. Então, o Evangelho, a verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo. E já frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Desde o momento que o Evangelho chega à Terra, nós já começamos a receber os fluidos de Jesus, as energias emanadas do Mestre que irradia sobre o solo terrestre, dando-nos força para tomarmos consciência de nossos atos. Porque tomar consciência dos atos exige força íntima, exige grandeza de coração, porque nem todo mundo quer sintonizar com as forças do bem e tem coragem de olhar para dentro de si e ver que precisa se corrigir, precisa se edificar. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. E ali, Epáfras estava lá administrando o Evangelho, explicando o Evangelho para todas aquelas pessoas, e Paulo recomenda-os que o sigam, que o entendam, que procuram compreendê-lo, porque também é importante a caridade no Espírito que já fazem.
já desperta neles a ideia de fazer o bem, de ajudar uns aos outros, porque naquela época isso era bem raro. E a partir do momento que as pessoas iam tomando consciência do Evangelho, eles iam procurando, então, ajudar-se mutuamente. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Aí nós só começamos a ter que ter uma outra concepção de vida, um outro ideal de amor, para começarmos a fazer realmente o que for melhor para a edificação do bem, para a edificação da luz em nossas vidas. E para isso, orarmos uns aos outros. E assim, ao fazermos nossas orações, estarmos cheios do conhecimento, da vontade, da sabedoria, da inteligência espiritual. Construir a inteligência espiritual, construir a vontade de fazer o bem, a vontade de edificar a paz, a vontade de trabalhar firmemente para a construção de um mundo melhor, é fundamental para todos nós, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andar dignamente diante do Senhor, temos que frutificar boas obras, temos que deixar um rastro de luz por onde passarmos, temos que deixar um rastro de esperança, um rastro de amor e de caridade. Todos nós, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, precisamos então começar a elevarmos-nos, a fazermos-nos melhores, a trabalhar intimamente os nossos corações e nossos sentimentos, para podermos sermos melhores, para podermos então trabalhar na edificação do amor e da paz. Todos nós que estamos aqui na Terra caminhando em busca da nossa evolução, temos as tentações que temos que vencer. Temos que ter a força de impor ao ritmo da nossa vida os padrões do Cristo. E muitos espíritos certamente vêm em torno de nós tentar nos levar para os caminhos que não devemos. Mas temos que ter força de sintonizar com os bons para nos afastar dos maus e crescermos, aprimorarmos-nos e melhorarmos os nossos sentimentos para estarmos mais próximos daqueles que esperam de nós o melhor possível. Todos nós, então, temos que ter esse hábito, essa vontade de fazer o bem, essa busca de fazer o melhor, para estarmos, então, construindo e edificando as forças do amor em nossas vidas. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E aí, termos essa condição íntima de sermos aqueles que vão receber a herança na luz, que vamos estar junto com os santos, com os bons espíritos, com os espíritos superiores. Até que um dia possamos estar junto dos espíritos puros, aqueles que recebem a ordem do Pai. Quanto tempo vai levar? Depende de cada um de nós. É necessário empreendermos a caminhada, é necessário começarmos a dar os passos importantes para edificar o bem na nossa vida e nos nossos atos ao longo do caminho. Ele nos tirou da potestade, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Trabalhar intimamente por fazer o bem, para criar todas as condições de estabelecermos esses padrões de entendimento, esses padrões de compreensão do Evangelho. A partir do momento que começamos a compreender o Evangelho, compreender os ensinamentos do Cristo, precisamos então trilhar as bases sagradas do caminho que nos conduz ao Pai. Precisamos, assim, estabelecer metas, estabelecermos padrões que nos levem a estar melhor, que nos levem a engrandecermos-nos perante o Pai com as boas obras, com os bons sentimentos.
A partir do momento que Jesus vem ao mundo, ele começa a acender uma luz na nossa consciência. E essa luz que acende automaticamente na consciência humana na Terra, começa a nos afastar das potestades das trevas. Aqueles espíritos poderosos das trevas que queriam governar o mundo vão sendo então ajudados, vão sendo então amparados, instruídos, e outros bons espíritos começam a assumir o comando para a redenção da Terra. Já passou 2000 anos, mas nesses 2000 anos conquistamos muito. Embora em alguns aspectos aparentemente caímos, em outros crescemos. Em quem temos a redenção? Pelo seu sangue. Porque naquele momento que Jesus se deixa imolar, eles o espancam, o açoitam e o levam à cruz. Ele não dá um gemido, não fala um ai. E o seu momento final diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, mostrou-nos que a remissão dos pecados, não que nossos pecados foram perdoados, mas a partir daquele momento nós começamos a desenvolver a compaixão, o amor e a caridade para começarmos a redimirmos dos erros, a resgatar o nosso caminho, a resgatar a nossa integridade espiritual. E como Jesus é a imagem de Deus, da perfeição, do amor, da caridade, da compaixão, ele torna-se aquele filho mais velho que vai nos conduzir pelos caminhos seguros da redenção espiritual. Para isso, precisamos entender e seguir o teu Evangelho. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Nada na terra passa sem o crivo da autorização de Jesus, da sua fiscalização. E como sendo aquele irmão mais velho, justo, misericordioso, espera que seus irmãos aqui na terra passem pelas experiências necessárias para a tomada de consciência. Não tem acontecendo coisas ruins na terra. Estão acontecendo situações que vão se tomando consciência dos fatos. Logicamente que alguns atores do teatro da vida não poderão mais integrar o teatro aqui na Terra devido às atrocidades que cometem. Por isso, terão que passar por outras fases, por outras etapas, conforme estamos fazendo o estudo do livro Os Exilados da Capela. E no Facebook está lá, Os Exilados na Terra. Quem são, de onde vieram. Então, você procurar lá Os Exilados na Terra, lá no Facebook, vai estar lá o estudo, que está sendo feito ainda, os Exilados da Capela, depois a Caminhos da Luz, depois Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nesses estudos, nós vamos procurando, então, desenvolver os bons sentimentos, desenvolver os ideais de amor e procurarmos ampliar o nosso entendimento, para que o amor e a verdadeira caridade esteja em nossos corações. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E assim, todos nós procuremos trabalhar intimamente, desenvolver os melhores sentimentos, desenvolver os melhores ideais, para começarmos a crescer e a construir um mundo melhor para todos nós. Lembrando sempre que em toda igreja cristã, o cerne, o centro de todo o estudo tem que ser o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é que vai fazer tomarmos consciência dos nossos atos e transmutar nossos sentimentos. A evangelização dos nossos sentimentos nos dá melhores frutos, melhores ações. Nós passamos a agir melhor no dia a dia, de uma forma mais condizente e compatível com a vontade do Pai. E sempre é do agrado do Pai que a gente procure a plenitude do Cristo habite em nós, lembrando que Ele passou pelo sofrimento da cruz para dar um limite para nossos atos, para lembrarmos que Ele, sendo justo, puro por excelência, deixou-se imolar diante de seres extremamente animalizados.
para que todos tomassem consciência das suas responsabilidades e agissem segundo a vontade do Pai. E, portanto, nós precisamos aprender a nos reconciliar, para que, todo momento, nós olhando para nós mesmos, como diz ali, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Todos os nossos maus sentimentos, todos os nossos maus pressentimentos, más ações, temos que levá-las ao Cristo para caminharmos com segurança perante o Pai. E assim, nós vamos tomar atitudes na terra e depois no plano espiritual de forma condizente com o Evangelho. Trabalhemos, pois, para melhorar os nossos sentimentos, para nos aprimorar como seres humanos, como filhos de Deus que somos, para estarmos construindo uma manhã de paz e de luz para todo sempre. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. A partir do momento que nós começamos a entender o Evangelho, começamos a compreender a missão do Cristo, começamos então a dar os passos importantes na nossa evolução, dar os passos importantes para a nossa caminhada evolutiva. Rumo ao Pai, de amor, de esperança, de fraternidade, e procurarmos construir a nossa força íntima para nos redimir do passado culposo e começarmos a conquistar um futuro de luz. Ainda teremos karmas a resgatar, certamente, mas a compreensão do Evangelho fará com que cada ação, cada passo, seja mais leve, seja mais suave, e todos nós possamos alcançar um reino da felicidade e da paz infinita que deve brilhar em nossos corações. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Devemos permanecer firmes, procurando entender e compreender cada vez mais o Evangelho. Paulo nos deu um grande exemplo de como ele era e como ele agia como ministro do Evangelho. Íntegro, firme nas suas posturas. Agindo assim, nós alcançaremos a paz íntima, alcançaremos o amor verdadeiro, que vai nos nortear o caminho, que vai nos iluminar a existência em busca de um futuro melhor, em busca de um futuro de redenção. Regozijo-me agora no que padeço. Por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições do Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. E ele, Paulo, naquele momento, ele mostra que ele regozijava em cumprir o resto do tempo que lhe falta, em fazer o melhor possível pela Igreja do Cristo, porque era uma forma dele se redimir perante a lei e estar sempre, cada vez mais, criando vínculos mais fortes com o Cristo. Cada um de nós temos as nossas necessidades, temos nossos embates a fazer. E por isso, precisamos tomar consciência de cada um dos nossos atos, de cada uma das nossas ações e procurar sempre corrigi-las, dando-lhes um norte diferente, um norte voltado para o Evangelho, voltado para a paz, para a esperança e para a fraternidade que deve existir e brilhar em nossos corações. Na qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E aqui ele reforça que ele é ministro da palavra para estar ali cumprindo perante eles a responsabilidade de ser o ministro da palavra, aquele que age, reflete, estuda, explica e vivencia o Evangelho perante o rebanho, perante a equipe que estava com ele. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer, mas são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o Cristo em vós, esperança da glória.
Buscar a riqueza da glória é quando você começa a se transmutar do antigo para o novo, fazendo essa transformação, deixando os apegos das coisas do mundo e buscar fixar os valores celestes. A partir desse momento, nós começamos então a nos fazermos melhores, a nos elevar para o Pai, a nos tornarmos seres mais amigos, mais condizentes com a vontade de Deus. A quem anunciamos, admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, o que opera em mim poderosamente. A partir do momento que ele começa a tomar consciência, começa a agir, começa a se construir intimamente, ele começa então a edificar valores do Cristo em si. E ele pede para todos terem força, porque ele anuncia e admoesta, quer dizer, chama atenção, cobra, que eles procurem viver o Evangelho, vivenciar o ensinamento do Cristo. E assim, desenvolverem a sabedoria e a compreensão para procurarem ser melhores, para procurarem estar melhores. E para isso também trabalho combatendo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Portanto, todas as ações más que ele tinha vontade de praticar, o Cristo as combate poderosamente. E assim, todos nós temos que aprender a desenvolver sentimentos, a desenvolver compreensão, para fazermos melhores e para seguirmos de uma forma melhor o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus. Façamos, assim, caminhos de luz, caminhos de paz, para estarmos cada vez mais voltados para o bem, voltados para as realizações do amor e da paz em nossas almas. E rogamos a Jesus que as bênçãos do amor e da paz estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo ao longo da caminhada. Porque todos nós, em cada etapa do nosso processo evolutivo, precisamos aprender a construir e a trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para sermos melhores seguidores do Cristo. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo.